Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos responder as mensagens dos nossos telespectadores. E a primeira é a Luciana do Centro. Ela quer saber o que fazer quando a barriga fica grande e dura após a apêndice supurada. Então, Luciana... Já é um nível, né, diferente. Aí a gente já está numa outra fase, não é? Normalmente, os procedimentos, os processos apendiculares, processos infecciosos, apendicite aguda numa fase inicial, existem classificações para isso, em que o cirurgião intervém numa fase boa, faz a retirada do apêndice e trata aquilo que for macroscópico, que for visível, secreção, formação de coleções. A evolução, em 99% dos casos, é satisfatória. No entanto, quando esse apêndice, essa apendicite, ela tem certas características e existem formas anatomopatológicas diferentes de apendicite, dependendo da sua causa, que como causas a gente não falou, na maioria das vezes você encontra um fator obstrutivo, porque como o apêndice ele é um órgão vestigial do tubo digestivo, ele vai apresentar um lúmen forrado por mucosa que é secretante, como é a mucosa do colo, do intestino grosso. E essa obstrução que acontece no lúmen do apêndice vai fazer com que a secreção continuando e gere o processo inflamatório. Essa é uma das causas. Existem outras causas, e uma das que é mais perigosas é a apendicite flegmonosa, onde a flora bacteriana intestinal ela é composta por germes aeróbicos e anaeróbicos, produtores de gás, principalmente o Clostridium. E esse Clostridium, ele causa um processo infeccioso grave. Então, esses casos que fogem à normalidade estatística, né, a normalidade apendicite comum, convencional, fator obstrutivo, costumam ter uma evolução desfavorável em relação aos outros. Esse é um fator. O outro fator é o tempo, é a demora na operação, na indicação da cirurgia. Então, respondendo a pergunta da Luciana, é o seguinte: quando o pós-operatório da apendicite ele não evolui de uma forma satisfatória, no seguinte sentido, em que 2 dias o paciente esteja em casa, esteja de alta, esse paciente tem que retornar ao hospital, ou se ele estiver no hospital, ser investigado, porque deve-se considerar a possibilidade de uma complicação. Abscesso intraabdominal, uma peritonite residual e outras complicações decorrentes dessas situações anômalas da evolução da apendicite aguda. A Inês do Curado quer saber qual é a função do apêndice para o nosso organismo. Acredito que essa seja a pergunta mais famosa de todas, né? Por que o apêndice precisa estar no nosso organismo? Bom, essa pergunta, quem poderia responder melhor que eu, é o nosso Criador, né? Porque ele nos deu uma dádiva que é a capacidade, é o pensamento, é a nossa intelectualidade, as nossas emoções, que nos diferencia. O nosso sistema nervoso ele é muito parecido com o último ser biológico próximo da nossa evolução, que são os macacos, né? Existe aí na antropologia o estudo da transição, do elo de ligação. E aí, partindo para o nosso intestino evoluiu e ele tem aquele formato de reentrâncias e todo convolucionado para poder caber na nossa cavidade abdominal, porque de uma postura quadrúpede, o indivíduo foi ficando ereto e o homem erectus, né? E o intestino precisou caber dentro da cavidade. E aí restou o apêndice. O apêndice, como eu falei no começo, em outros animais, ele era um órgão eminentemente imunológico. A função dele era trabalhar na maturação de determinado tipo de linfócitos, que são as células que dão a nossa imunidade, linfócito T e linfócito B. Tá certo? Ele participava nos indivíduos, nos seres vivos inferiores ao homem, na maturação de linfócitos. No entanto, com o desenvolvimento, com a formação biológica, anatômica e funcional do homem, o apêndice realmente ele ficou com uma função muito secundária. Inclusive, vou falar para a senhora que está perguntando, eu fui sabedor lá nos anos 70 que dos procedimentos que se faziam nos astronautas que iam para
programa espacial nos Estados Unidos, na NASA, era a apendicectomia profilática. A retirada do apêndice antes do astronauta ir em função da grande frequência da doença, e se esse astronauta tivesse um quadro de apendicite em órbita terrestre, como é que ele ia conseguir tratar? Então ia ser uma situação, apendicectomia profilática. Foi um procedimento, eu soube disso por fontes com 60% de credibilidade, e passei e pude observar durante a minha vida profissional profissionais que indicavam em pacientes com dor abdominal recorrente que não tinha a ver com apendicite, indicavam apendicectomia profilática. E você observava, a gente observava, se você for observar a evolução clínica desses pacientes que são apendicectomizados, nenhuma alteração ocorre. Eu volto a só lembrar o começo da conversa nossa, que é diferente do baço. O baço, ele tem uma função imunológica importante mesmo na vida adulta, na criança e na vida adulta. É descrito na literatura médica vários processos infecciosos, principalmente na criança, após a esplenectomia, após a retirada do baço, que a gente vê muito no trauma. A maior indicação é o trauma e as doenças linfoproliferativas, né? E aí os cirurgiões se empenharam, principalmente os cirurgiões pediátricos, em não fazer a retirada do baço, fazer procedimentos conservadores e até mesmo, em casos de dificuldade técnica, deixar o baço dentro da cavidade abdominal e acompanhar a monitorização desse paciente para evitar ao máximo a retirada do baço. Mas isso não acontece com apêndice. Os pacientes apendicectomizados têm se a gente for fazer um trabalho, até um trabalho de mestrado, doutorado, né, as alterações imunológicas dos pacientes apendicectomizados, eu acredito que não vai se encontrar nada, nenhuma alteração. Em relação às causas dessa apendicite, as causas mais comuns, né, porque a gente ouve dizer popularmente que semente de tomate, por exemplo, pode ser uma causa, ou então quando a pessoa tem aquele hábito de roer as unhas. Se essa unha, a mãe sempre diz isso, né? Não sei se é um mito, se é só pra gente parar de roer as unhas, ou se é verdade, mas ela diz, se essa unha cair em um lugar errado, você pode ter grandes problemas, e aí um desses problemas seria a apendicite. Isso é verdade? Essas coisas realmente, esses objetos, não sei se podem ser chamados de objetos, acho que de repente resíduos, né? Se esses resíduos caírem no apêndice e aí causarem alguma coisa, alguma inflamação, pode surgir apendicite, ou isso é só a historinha da nossa mãe, que é para poder manter a gente dentro da linha? Ô, Isabela, eu vou te falar o que a gente sabe da literatura e o que a gente sabe da anatomia patológica. Estatisticamente, voltando a falar da estatística, se você fizer um levantamento das causas mais frequentes da apendicite, realmente é o fator obstrutivo. Realmente se encontra na patologia, quando a peça é retirada, uma estrutura que a gente chama de fecalito. O que é o fecalito? O fecalito é uma concreção, normalmente em cima de algum resíduo de fibra vegetal, de caroço de uva, pode ser de caroço de outras leguminosas, como é o caso do tomate. Enfim, eu nunca vi descrito especificamente do tomate. O fato é que os indivíduos que têm uma dieta constipante, que comem muito carboidrato e eventualmente fazem uso desse tipo de alimentos com semente, é descrito a formação do fecalito, se encontra com a semente e sem a semente. O fato é que o fecalito, essa estrutura derivada da matéria fecal, calcifica, entra no ósteo do apêndice e faz a obstrução. E aí, como eu falei, o apêndice, por ser um órgão vestigial do tubo digestivo, ele tem uma luz, ele tem um lúmen forrado por mucosa, igual a mucosa da boca e do canal anal, todo o tubo digestivo, e aquilo continua secretando. Igual assim, por exemplo, a nossa mucosa da boca não secreta a saliva, a saliva é usada para digestão do alimento, então o apêndice secreta também. Quando ele é obstruído, a secreção continua e ela não tem para onde sair, porque ela tem um lúmen e tem um canal, um ósteo, que essa secreção é drenada para o intestino. Como ela não tem como sair, ela vai acumulando e aí então começa a fisiopatologia da apendicite aguda. Esse modelo que eu estou falando para vocês é o mais comum. Existem outros, e existe um que a gente vê também com bastante frequência na emergência, do pessoal que tem uma condição social mais desfavorável, que é não só desfavorável, mas também numa classe mais privilegiada, que é a obstrução por ascaris. É bastante frequente,
ficaria até em segundo lugar de frequência. O Ascaris é um verme, que o pessoal costuma chamar vulgarmente de lombriga, em que a introdução da parte caudal do Ascaris dentro do ósteo do apêndice gera um processo inflamatório e, na maioria das vezes, ele fica preso ali, não consegue sair e gera apendicite aguda. Talvez por isso, então, existam alguns casos no interior, né? Porque como essa questão da lombriga é bastante comum, Exato. aí acaba acontecendo apendicite. Exatamente, é um dos fatores. Nós acabamos de responder uma pergunta, inclusive, do Moisés Silva, que foi quem deu o tema pra gente, né? Quem sugeriu que nós falássemos sobre apendicite. E ele perguntou, doutor José Guimarães, tem muitas pessoas que acreditam que o apêndice é evoluído de sementes, que o apendicite é evoluído de sementes. Isso é mito ou verdade? Nós já respondemos a sua pergunta, então. E pode ser de vários fatores, né? É engraçado porque a gente conhece os mais populares e aí a gente já fica pensando, meu Deus, então foi alguma coisa que eu comi, alguma coisa que aconteceu, mas pode ser um quadro muito mais grave do que isso. Exatamente. Existem outras doenças que evoluem, que cursam com apendicite aguda. Por exemplo, doenças linfoproliferativas. Descobriu-se que na fase inicial de alguns tipos de linfoma, que é um câncer do sistema imunológico, o paciente apresenta um quadro abdominal e aí ele é operado. Retira o apêndice, faz o diagnóstico do linfoma pela apendicectomia. Doença inflamatória intestinal, conhecida como a doença de Crohn, como a colite ulcerativa, que são doenças raras, graves e de etiologia desconhecida. Algumas vezes o diagnóstico é feito, porque essas doenças no seu quadro inicial, isso aí são situações atípicas, tá? Elas evoluem com dor abdominal, dor localizada no fosso ilíaco direito, tem uma evolução exatamente igual à apendicite clássica. O cirurgião vai, opera, tira o apêndice, o histopatológico mostra um quadro de granuloma, alteração inflamatória inespecífica, o que leva à investigação desse paciente, a investigação colônica, coloproctológica, e se chega ao diagnóstico da doença inflamatória intestinal pela retirada do apêndice. São situações atípicas, não é? E as formas graves, naqueles pacientes que têm debilidade imunológica, o paciente com o idoso, muito idoso, a criancinha, quando o apendicite não é comum na faixa etária pediátrica inicial, pacientes que tenham doenças imunológicas que cursam com depressão imunológica, faz uma apendicite aguda por um fator obstrutivo, vão ter uma evolução completamente diferente de um paciente rígido, que não tem essa problemática. O Anderson Costa de Terra Nova quer saber o seguinte, doutor, todos esses sintomas de ardor eu sinto no meu abdominal esquerdo. Pode ser apendicite? Esquerdo. Isso aí a gente teria que perguntar para ele há quanto tempo, né? Porque a questão é a seguinte, a apendicite pode dar dor do lado esquerdo? Pode. 90% a dor é do lado direito, porque o apêndice está localizado do lado direito. Mas existem uns 10% onde a disposição anatômica do apêndice ela é tal que a ponta dele cruza a parte mediana do abdômen e vai se localizar do lado esquerdo. E aí você pode ter um apendicite, uma fase inicial, e a dor se localizar do lado esquerdo. Já vi alguns casos, nesses 38 anos de formado, em que o paciente apresentou dor do lado esquerdo, porém, na sua evolução, o diagnóstico não ficou fechado, esse paciente foi levado à laparotomia por quadro séptico, de origem desconhecida, abdômen agudo, sepse de origem indeterminada, laparotomia. Chegava lá o apêndice do lado esquerdo, fazendo um quadro completamente atípico, mas a indicação cirúrgica aí ficou, não pela evolução clínica, mas não pelo quadro apendicite clássico, mas pela evolução desfavorável de um abdômen agudo, peritonite, sepse, aí laparotomia para salvar o paciente. Isso. Pode sim, mas não assim, né? Todo mundo tem uma dorzinha em algum lugar, né? Eu tenho uma dorzinha aqui na barriga, do lado esquerdo. Fui para academia ontem, ficou doendo. Isso pode ser um apendicite? Em princípio não, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o indivíduo que é chegado a ter sintomas dolorosos no abdômen, de repente no meio dessa aí ele pode aparecer com apendicite e isso aí ficar mitigado, mascarado e nem o próprio paciente valorizar. Então tem que tomar cuidado. Dor na barriga, ficou com medo, vai procurar o médico. Nós vamos fazer mais uma pausa para dar tempo de você participar ainda mais. Daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí.